Você quer fazer seus primeiros 5 quilômetros sem parar de correr, sabe? Sem parar para caminhar, sem parar para tomar aquele ar, correndo até o fim dos 5 quilômetros. Fica comigo nessa aula que eu vou te falar como você vai conseguir. Vou te dar 3 passos. 3 passos simples e eficientes. Que se você colocar em prática, cara, em no máximo 3 meses, você vai estar fazendo esses 5 quilômetros, tá bom? Então vamos lá, vamos com tudo, porque essa aula aqui é para você, ó, aprender, tá bom? Aprender tudo que eu vou falar, anota, tá bom? Eu tô fazendo ela ao vivo, mas ela é gravada também, deixa eu melhorar minha câmera aqui. Anota, porque o conhecimento que você vai pegar dessa aula, ele não vai servir de nada se você não colocar em prática, tá bom? Se você não guardar essa informação e colocar em prática. Beleza? Tamo junto, você vai colocar em prática? Bom, você deve estar me perguntando, mas quem é você? Se você não me conhece, meu nome é Daniel Oliver, tá bom? Eu sou treinador de corrida há mais de 10 anos e já transformei a vida aí de mais de 1000 alunos, 1000 pessoas através da corrida. Pessoas que nunca correram e desejaram aí começar a correr, pessoas que já corriam e desejavam melhorar na corrida. Então eu já consegui transformar a vida dessas pessoas através da corrida, né? E você também pode ser essa pessoa. Então, como eu falei, o conhecimento que você pegar aqui desta aula, coloque em prática. Coloca em prática, tá bom? Então vamos lá. Por que eu falo dos 5 quilômetros? O porquê dos 5 quilômetros, né? Você alcançar aí seus primeiros 5 quilômetros sem parar para caminhar, sem parar para tomar fôlego, né? Você conseguir fazer 5 quilômetros muito bem. 5 quilômetros é como se fosse o primeiro passo, né? Uma primeira conquista, tá? De quem corre, tá? Por mais que a pessoa nunca tenha corrido, porque 5 quilômetros é uma distância relativamente, não que é fácil, mas ela é bem alcançável, tá? Demora-se aí as pessoas que fazem a primeira vez entre 30 a 35 minutos, até um pouquinho mais, 36, 37, tá? 5 km sem precisar parar para caminhar, né? Sem parar para tomar um fôlego, né? E assim, muitas pessoas já conseguem fazer 5 km mesmo sem nunca terem corrido. Se elas correrem um pouquinho, fazer caminhada, tal, qualquer pessoa é capaz. Mas eu tô aqui nessa live para quê? Para ensinar como você vai fazer os primeiros 5 km sem precisar parar, tá? Não sei se é o seu caso que está aí do outro lado, você que está assistindo a live. Me conta aqui nos comentários, tá? Se você já faz 5 km sem parar aí de correr, tá? Ou se você ainda não faz, tá? E se você busca fazer, tá bom? Quero muito ouvir de você que está ao vivo comigo nessa live, beleza? Se você está assistindo essa aula gravada, pode comentar aqui também, tá bom? Que eu vou te responder, beleza? Vamos lá então. Bom, como é que são 3 passos que eu vou falar aqui para você alcançar os seus primeiros 5 km. O primeiro passo parece ser muito simples, parece muito bobo, mas na minha opinião, ele é o mais importante, ele é o que faz tudo dar certo. O primeiro passo é você acreditar. Muitas pessoas, elas nem acreditam que um dia elas podem correr 5 km ou mais. Porque parece, do ponto que elas estão, parece que é muito difícil, né? Num ponto que, por exemplo, muitas pessoas que já começaram a correr comigo, elas relatavam assim, nossa, que subia uma escada já se sentia muito cansado, né? Que muitas vezes ia caminhar até a padaria perto de casa e já sentia aquela falta de fôlego só naquela caminhada. Essa pessoa, ela não acreditava que um dia ela poderia correr 5 km e até correr bem. E essa parte de não acreditar, né, da pessoa achar que é muito para ela achar que é só para aquelas, é mais fácil para os outros, para mim é meio difícil, porque eu não estou preparado, eu sou sedentário, por inúmeros motivos, tá? O que acontece? A pessoa coloca, é o que eu chamo de crença limitante. Ela coloca na cabeça dela que ela não consegue, ou seja, vai ser muito mais difícil dela conseguir. Vai ser muito difícil, porque o que ela encontra? Ela encontra desculpa, ela não encontra solução, tá? O que essa pessoa ela deveria
colocar na cabeça, como que eu vou conseguir, né? O que eu vou conseguir, tá? E o porquê que eu falei do quê? Bom, primeiro, né, não é que a pessoa, ninguém quer fazer 5 quilômetros. Ninguém quer fazer 5 quilômetros. Todo mundo quer o quê? As consequências disso, o resultado, né, que você vai ter depois de fazer 5 quilômetros, que pode ser perder peso, né? Você vai correr o quê? Para perder peso, para melhorar os exames, né? Que foi no médico, não tá legal, vai melhorar. Para melhorar a sua qualidade de vida, para melhorar a sua saúde, né? Para encarar um desafio, né? O correr, né, 5 quilômetros é apenas uma ferramenta, né? É um meio para você alcançar alguma coisa, para você alcançar talvez um sentimento que você é capaz, né? São inúmeros motivos que as pessoas correm, tá? Inúmeros motivos, beleza? Então, é muito importante, né, você saber o porquê que você quer correr, por que você quer fazer esses 5 km, ou por que você quer fazer até mais que isso. Saiba o porquê, tenha claro, porque daí é mais fácil de você acreditar, né? Saiba onde você quer chegar, tá? Saiba a direção que você está indo, tá? Na hora que você vai começar, não é putz, eu estou sedentário, eu tenho que correr. Muita gente só fica nessa, eu tenho que correr, eu tenho que fazer, eu tenho que treinar, mas nunca faz. Por quê? Existe um motivo que ela fala que ela tem que fazer, né? Que ela tem que correr, porque senão ela não falaria, né? Existe um motivo. Mas só que a pessoa ela não decidiu de verdade que ela vai fazer acontecer. Ela só fica falando, um dia eu vou correr, uma hora eu vou treinar, né? Eu tenho vários amigos, por exemplo, eu tenho um grupo de amigos que uma vez por ano, agora tá mais difícil encontrar eles, né? Por causa da pandemia aí faz mais de um ano, né? Mas eu ia lá no churrasco, né? Com eles e sempre né? Todo mundo sabe que eu corro, que eu sou técnico de corrida, sempre eu falava, pô, cara, como é que estão as corridas lá, tal? Tá legal, pô, tá muito bom, tô correndo pra caramba e tal. Ele, pô, eu preciso correr, eu preciso começar e tal. Todo ano ele me fala a mesma coisa e ele nunca começa. Por quê? Porque ele não decidiu. Ele não, ou talvez não acredita, tá? Ele precisa disso. Querendo ou não, o que eu percebo nele? Que ano após ano ele tá ganhando mais peso. Ano após ano ele está mais sedentário. Ano após ano, ele está piorando a saúde dele. E ele sempre fala que quer começar e não começa. Isso é ruim, né? Então é muito importante você decidir. Você, vou fazer o que eu quero perder 10 quilos até daqui um ano, né? Pô, decidiu isso, beleza. Se imagina lá, você colocou na cabeça que você quer perder 10 quilos em um ano. Não sei se você está assistindo agora precisa isso. Ou alguma coisa parecida com isso. 5 quilos e tal, né? Coloca lá o que você quer alcançar. Vamos pensar, né? Vamos utilizar o exemplo do emagrecimento. Vamos lá, que você deseja perder 10 quilos no período de um ano. Agora, a gente está em outubro de 2021. Se tudo der certo, né? Outubro de 2022 vai estar 10 quilos mais magro. Se imagina lá 10 quilos mais magro, não é sensacional isso? Não é realizar uma conquista muito grande, ter perdido todo esse peso durante um ano? Ok, lindo, maravilhoso, tá? Agora imagina não ter alcançado isso. Se você continuar com os mesmos hábitos que está tendo agora, continuar do mesmo jeito que está agora e não colocar em prática a corrida, não colocar em prática o que deve ser feito para lá perder esses 10 quilos em um ano, como é que você vai estar daqui a um ano? Vai estar igual? Mas na verdade não vai estar igual não. Vai estar pior. Vai estar pior, vai estar mais acima do peso, vai precisar perder mais peso daqui a um ano. Ou seja, vai estar muito mais difícil de começar. Vai estar muito mais difícil de começar daqui a um ano. Então, qual é o ponto? O ponto é que o melhor momento para você iniciar é agora. Porque a cada dia que passa vai ficando mais difícil por inúmeros motivos. Por inúmeros motivos. Um dos primeiros é, quanto mais tempo passa, mais descondicionado a gente fica, tá? Sem treinar, eu digo, né? Mais condicionado fica, mais difícil é de condicionar. Quanto mais tempo passa, mais a gente se acostuma a não treinar. E sair dessa inércia é muito difícil, a batalha mental é muito grande, tá? É muito grande. Então, o melhor momento é agora. Se você está assistindo essa live
Você está dedicando um tempo para isso. Você está de parabéns porque você está tomando um primeiro passo, né? Se você está querendo começar, querendo evoluir na corrida. Agora é o quê? É você colocar em prática esses passos que eu vou dar a seguir, tá bom? E vamos lá, né? O que te impede de chegar até onde você quer? Eu dei exemplo de emagrecimento, mas não é só emagrecimento. Vamos supor que teu travado, agora estamos aqui de novo. Mas sabe, a pessoa coloca o sonho um desafio, né? Teve uma menina que começou a treinar comigo agora, o desafio dela é correr 21 lá em Paris ano que vem, outra que daqui a 2 anos quer correr uma maratona, outra que daqui a 2 anos quer correr uma meia maratona. Então, são sonhos relacionados a desafios na corrida. Se essa pessoa não colocar em prática, ela não vai alcançar. Então, ela tem que colocar em prática para, pelo menos, essa expectativa que ela colocou para ela, isso acontecer, né? E o que impede elas de fazer isso acontecer? O que impede, tá? Quais são as desculpas, né? Vamos colocar você, o que te impede de chegar no que você deseja, no teu sonho, não na corrida, mas na vida, né? Aquele objetivo que você tem na corrida, o que te impede, tá? Tomara que o que eu quero é que você não se arrependa lá na frente, o que eu quero é que você faça acontecer, tá bom? Vamos lá! Esse é o primeiro passo, você acreditar, é você decidir, é você colocar, né? Bom, eu quero alcançar isso, né? Seja um desafio dentro da corrida, um desafio tipo de emagrecimento ou alguma coisa relacionada à tua saúde. Tenha claro onde você quer chegar. Esse é o primeiro passo. Okay? E acreditar que é possível, tá? Se você não acredita que é possível, comece a procurar. Tem muita pessoa que estava pior do que você em condicionamento, em tudo, e já alcançou coisa muito melhor, tá? E se você não começar agora, vai ter muito mais gente começando que está pior do que você agora e vai estar muito melhor, tá? Daqui a um ano você vai estar lá igual e a pessoa vai estar lá muito melhor. Então, faça por você, faça por você. Segundo passo é extremamente importante aí para você alcançar os seus primeiros 5 km na corrida, tá? É o que? É fazer um check-up médico, tá? É fazer um check-up médico. Esse é muito importante. Por quê? É muito importante com que você tenha conhecimento de como está o seu corpo por dentro. Correr é um exercício físico que demanda esforço, energia, faz com que o corpo ele exceda, né, os limites muitas vezes, faz com que o corpo ele trabalhe numa intensidade diferente da intensidade que ele está acostumado a ficar. Por exemplo, hoje nos momentos que eu não treinei, eu fico a maior parte do dia o quê? Sentado na minha cadeira que está aqui do lado trabalhando, tá? Ou de pé, que eu estou dando a live de pé aqui para vocês, mas eu não me movimento muito quando eu não estou treinando, tá? E olha que eu treino pelo menos 1h30 por dia, pelo menos, tá? 1h30 por dia. Descontando esse tempo, eu fico quanto tempo sem correr? Eu fico 22h30 sem correr. Então o corpo ele não se mexe tanto durante 22h30. Então é muito importante que o quê? Que a gente tenha esse conhecimento de como está o corpo por dentro, se está tudo certo aqui dentro, antes de começar a exigir do corpo, antes de começar a treinar, tá? Vamos lá. Aqui o que é importante é você consultar num cardiologista, tá bom? Se você tem plano de saúde, marca uma consulta com um cardiologista para ver como é que está seu corpo por dentro. Né? Geralmente eles não pedem só exames de sangue, pede eletrocardiograma para ver como é que está o coração, tá bom? Pede um teste de esteira para ver como é que tá o seu corpo está se comportando em exercício. Então é muito importante verificar como é que tá. Eu faço anualmente isso, tá bom? Anualmente, tá? Mas eu não tenho plano de saúde, mas é difícil, não sei. Vai num posto de saúde, que é público, que é de graça, consulta com um clínico geral, pede para fazer um check-up médico para ver como é que tá a tua saúde, tá bom? Eu, durante muito tempo, eu não tinha plano de saúde, eu não tinha como ir num lugar, num cardiologista. O que eu ia? Eu ia no postinho de saúde, que ficava perto da minha casa, acordava de madrugada, tá? Para conseguir consulta com um clínico geral, tinha que acordar antes lá que todo mundo chegava lá de noite, tá? Mas era muito importante para mim. E por que isso é muito importante? Quando a gente sabe que precisa, né? Mas não faz exames médicos, não procura saber como que está a saúde,
a gente está ignorando uma coisa muito importante, que é o quê? É o nosso corpo. A gente está ignorando o nosso corpo. A gente está ignorando saber como que está dentro. Eu conheço muitas pessoas que ignoram. Eu conheço muitas pessoas que não querem ir para o médico fazer exames, tudo porque tem um certo receio, um certo medo de ver se tem alguma coisa errada, né? Prefere continuar porque daí tá tudo certo, não sabendo se tem alguma alteração em algum exame. E se assim, se você não faz exercício físico, ou se até faz exercício físico, mas a alimentação ela não é certinha, tem uns exageros aqui e acolá, com certeza vai ter alguma alteração em algum exame, tá? Principalmente os de sangue, né? Esses exames tanto vai medir a glicose, né? Ou a parte ali de colesterol, triglicerídeos, então vai acontecer alguma alteração quando você verificar se você não faz exercício ou se você, mesmo fazendo exercício, tem hábitos alimentares aí um pouco não tão saudáveis, tá? Então por isso que é muito importante ter esse acompanhamento, por quê? Porque com o médico, e o médico ele vai provavelmente orientar para fazer exercício, e o exercício você vai estar fazendo de uma maneira com um respaldo médico. O médico vai te falar, talvez se for perigoso fazer o exercício numa alta intensidade, porque está com o colesterol muito alto, isso pode, sabe, influenciar uma coisa, bom, faz o exercício mais leve. Então é muito importante, porque se você for realizar o treino sem saber como está o corpo por dentro, cara, é tudo uma surpresa. É tudo uma surpresa, tá? Por exemplo, a gente acha, quem corre é saudável, quem correr resolve tudo. Não resolve tudo, não. Tem muitos acidentes que ocorrem na corrida, ataque cardíaco, tal, muita coisa. Por quê? Porque não tem um cuidado prévio, né? Muitas corridas, muitas competições, elas pedem o quê? Um atestado médico, né, para a pessoa participar, né? Para ela também isentar um pouco da responsabilidade de ter uma pessoa passando mal lá no meio da corrida e tal. Então é muito importante você fazer um acompanhamento médico, pelo menos uma vez no ano, faz os exames, um check-up médico, ver como é que tá tudo, tá? Para daí sim você começar a exigir do teu corpo, para daí sim a gente ir para o passo 3. Qual que é o passo 3? É treinar corretamente. E por que eu falo treinar corretamente? Correr não é só correr? Não, não é só correr. Parece ser muito simples, né? Porque qualquer pessoa sabe correr. E sim, qualquer pessoa sabe correr. Ninguém não precisa de um treinador para ensinar a correr. Mas quando você quer atingir qualquer objetivo, qualquer resultado com a corrida, seja lá se for emagrecimento, se for correr 5 km, 10 km, se for reduzir suas medidas corporais, se for melhorar alguma coisa, algum exame médico, sabe? Você precisa de uma metodologia de treino, você precisa de um acompanhamento, ou seja, você precisa do treino correto para o seu condicionamento atual. Você precisa do número correto de treinos por semana. Você precisa cada treino precisa ser diferente do outro. Não pode ser treinos iguais. Treinos iguais, o corpo ele se adapta e de repente ele não faz efeito nenhum, sabe? Então é muito importante com que você treine corretamente. Utilize um método. E como é esse método, tá? Para quem nunca correu, esse método ele é simples, mas a maioria das pessoas não fazem. Por quê? Qual é o principal erro? A pessoa, preciso começar a correr. E foi o erro que eu cometi quando eu comecei a correr, quando eu tinha lá 19 anos. Só que o erro não foi tão grande. Por quê? Porque eu era atleta de futsal. Então eu já fazia esporte, né? Eu já tinha um condicionamento bom. Só que correr é diferente do que jogar bola. Por mais que a gente corra jogando bola, o estímulo é totalmente diferente. O que eu fiz quando eu comecei a correr? Eu corria sempre um trecho de 7 km e voltava, fazia sempre o mesmo trecho. Isso não me levava, não me fazia evoluir nada. Não me fazia evoluir nada. Eu treinava para corridas de 10 km e eu fazia entre 50 minutos a 1 hora sempre. Treinando durante 1 ano, eu nunca evoluí, porque eu sempre fazia o mesmo treino. E eu achava que aquilo ia resolver, que aquele treino que eu fazia estava me treinando, né? E assim, eu não alcançava resultado nenhum, tá? Porém, era meio normal, eu achava, eu sou uma pessoa devagar, eu sou uma pessoa que realmente não... esse aqui é o meu tempo na corrida, é isso que eu consigo fazer na corrida. Mas, na verdade, eu estava totalmente limitado.
Porque, o que eu fui descobrir? Eu comecei a estudar corrida, daí como eu fazia educação física, só que eu entrei na faculdade de educação física para ser treinador de futsal, porque eu tinha jogado futsal de criança até aquele momento, quando eu tinha 19 anos ali. E o que aconteceu? Eu comecei a ficar bravo no futsal lá. Eu tinha uma equipe de futsal e dava muita briga entre os atletas, e eu também, eu sempre queria ser titular, eu não assumia muitas coisas que eu era que eu errava, pra mim eu era o melhor, sabe? Então eu também tinha muita culpa naquilo. Só que eu fiquei desanimando no futsal. Eu desanimei. Por que eu desanimei? Porque o ambiente não era legal, e daí eu comecei a correr. Comecei a correr e daí eu comecei a estudar corrida. Comecei a estudar corrida, né? Comprei livros e tudo, porque eu participava de cursos pra ser treinador de futsal, mas sempre tinha um curso de corrida junto. Não junto, mas no mesmo evento. Eu comecei a me interessar, né? Porque eu tinha começado a correr e comecei a estudar. E daí eu vi, caramba, eu faço tudo que não deve ser feito para eu melhorar na corrida, para eu ter mais condicionamento. E eu correndo, naturalmente eu queria ser melhor naquilo, naturalmente eu queria correr mais fácil, porque, meu Deus, eu cansava demais nos meus treinos. No meu trecho que eu fazia sempre de 7 quilômetros, eu tinha vezes que tinha uma subida lá que eu tinha que caminhar, porque eu cansava. E eu não entendia, pô, eu sempre corro esse trecho aqui, por que tem dia que eu tô cansado, por que tem dia que eu não consigo, tem dia que eu consigo, tem dia que não, sabe? Então eu comecei a ver, putz, tem treino, tem que fazer treino intervalado, um treino na semana tem que ser leve, o outro treino tem que ser mais curto, o outro tem que ser mais rápido. Eu comecei a encaixar aquelas coisas no meu treino. Em uns 3 meses eu corria 10 km para 50 minutos, eu comecei a correr para 43 minutos, tá? Em um curto período de tempo. Por quê? Porque eu coloquei a metodologia correta para evoluir, tá? Então, aquilo funcionou. E para quem está começando é a mesma coisa. O que toda pessoa que começa a correr faz? Ela começa a correr e corre mais ou menos até onde aguentar, né? A maioria das pessoas. E o que acontece? Isso faz com que ela exija muito do corpo dela, ela já não corria, o corpo dela não está preparado, ela leva o corpo dela ao máximo, o corpo dela entra em exaustão, ela faz uma semana de treino, depois não aguenta mais, volta a comer um monte depois, volta a fazer tudo errado e fica pior ainda. Não sei se você já passou por isso, mas é muito comum acontecer. A pessoa começar e parar, depois volta, começa e para. E essa pessoa sempre vai piorando, porque ela sempre começa do jeito errado, sempre começa do jeito errado. E como é a maneira certa de começar? Bom, a maneira correta de começar é começar muito de leve, é fazer uma adaptação à corrida. Um exemplo para quem nunca correu. Para quem nunca correu, eu passo treinos de 15 segundos correndo bem leve por 45 segundos caminhando. Isso 10 vezes. Depois, ela vai fazer no próximo treino 20 segundos correndo leve por 60 segundos caminhando. Outro treino, 30 segundos correndo leve por 90 segundos caminhando. Tá? E isso ela vai aumentando aos poucos, sempre corrida leve. Na 4ª semana ela já está conseguindo correr 3, 4 minutos de maneira contínua, o que nos primeiros treinos ela não conseguiria, tá bom? Na 8ª semana ela já está correndo 20 minutos de maneira contínua, tá? Se ela seguir esse método, sempre aumentando aos pouquinhos e tal, que eu trabalho com os meus alunos, tá? Na 12ª semana, completando o 3º mês, essa pessoa que 3 meses antes não conseguia correr, sabe, 200, 300 metros continuamente, tinha que tomar um ar, tinha que parar, ela já consegue correr 5 km contínuo. Por quê? Porque ela seguiu um método de treino, ela respeitou o condicionamento atual dela, ela não quis começar a correr e ir até onde ela aguenta, não. Ela seguiu o que deveria ser feito para o nível de condicionamento dela, tá? E o iniciante, seja em qualquer atividade, não só na corrida, ele tem que começar de leve, muito de leve mesmo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo bem bobo, mas vamos lá, se eu tivesse agora, eu sempre dirigi carro normal, assim, de marcha, né? Nunca dirigi, por exemplo, uma Ferrari. Vamos lá, se eu pudesse dirigir uma Ferrari agora, um amigo meu cheio de Ferrari, vem aí, dirige. Beleza, vou dirigir. Você acha que eu já consigo pegar 300 por hora naquela Ferrari e andar rápido? Não, eu nem sei andar com aquilo, eu vou devagarzinho primeiro, eu vou morrendo de medo primeiro. Por quê? Porque eu não sei. É a mesma coisa na corrida. Quando a pessoa começa a correr, ela não pode começar a correr com tudo, porque ela não aguenta. O corpo não aguenta, tem que ir de leve, porque tem que perceber o que é. O corpo tem que entender o que é a corrida. A musculatura ela vai começar a ativar, ela vai começar a trabalhar, ela vai começar a ver que tem
alguma coisa acontecendo ali. A parte pulmonar, a parte cardiorrespiratória, ela vai começar a se adaptar. Então tudo tem que ser muito tranquilo, muito de leve. Para quem está começando a correr, pelo menos 2 meses de adaptação, 2 a 3 meses de adaptação, que são treinos muito leves e envolvendo caminhada no intervalo, tá? Esse é o treino correto para a pessoa alcançar os primeiros 5 km, tá bom? Tem muitas pessoas que já estão muito próximas dos 5 km. Eu vou dar um exemplo de uma aluna que ela tinha colocado que queria fazer 5 km em Paris lá em 2022, ano que vem. 5 km, tá? Mas daí eu fui fazer uma avaliação com ela e ela já corria, tipo, uns 20 e poucos minutos continuamente, só que ela não sabia disso, porque ela nunca tinha treinado corrida direito. Então essa pessoa, se eu quisesse que ela corresse 5 km agora, ela já correria, mas daí eu trabalho uma adaptação com ela, tá? Então são 4 semanas de treinos leves, tá? Ela vai fazer, corre 5 minutos, caminha 5 minutos leves, caminha 1 minuto, isso durante 6 vezes, sabe? Corre daí 8 minutos, caminha 2 minutos, isso durante 4 vezes, tá? E tudo de maneira leve, com que o corpo dela se acostume com a corrida, mas ela já aguenta mais tempo. E assim, em 1 mês ela já está correndo 5 km tranquilo, tá? Sem precisar parar para tomar fôlego. Só que há 1 mês atrás era uma coisa um pouco difícil, porque ela não estava condicionada, não estava preparada para isso, tá? A pessoa coloca uma meta para daqui a 1 ano, sendo que em 1 mês ela já consegue fazer muito bem. Claro que daí se ela continuar treinando, ela vai conseguir cada vez mais fazer mais rápido esses 5 km, né? Um exemplo também, hoje eu estava conversando com uma futura aluna, na verdade. Ela mora lá na França, né? Hoje eu fiquei 1 hora no telefone com ela e ela colocou um objetivo. Quando ela fizer 40 anos, ela quer fazer uma prova de 21 km. Ela era minha aluna há 7, 8 anos atrás, né? E fazia, só que daí acabou que na vida dela acabaram acontecendo aí várias coisas, ela teve que parar de correr, né? E agora ela quer voltar a ser aquela pessoa que ela era antes e tal, e daí ela colocou uma meta de 21 km para daqui a 2 anos. Só que eu sei que se ela fizer tudo certinho, ela consegue isso em 6 meses. Em 6 meses. Então é muito legal isso, que a pessoa, às vezes ela acha que vai demorar tanto, porque ela está descondicionada e tal, mas quando ela segue um método e faz o que deve ser feito, que muitas vezes no início do método até é muito mais fácil do que parece. Os treinos que eu passo para as pessoas que estão começando a treinar comigo, as pessoas param, nossa, mas você passou esse treino aqui, mas é muito fácil. Eu pensava que correr era difícil. Não, correr não é difícil. Quando correr é muito cansativo, é muito difícil, é porque você está fazendo errado, é porque você não está preparado para aquele estímulo. Você precisa preparar para aquele estímulo, tá bom? Se hoje você acha muito difícil correr 5 km direto, até consegue, mas é muito difícil, é porque você não está preparado. A gente tem que colocar 2 passos atrás lá e fazer treinos preparatórios para isso. Para daqui 4 semanas você consiga fazer isso muito bem. Beleza? Conseguiu entender? Vamos lá, já vou responder a pergunta do Leonardo. Vou tomar uma água antes que eu fique sem voz. Leonardo, muito obrigado pela pergunta, tá bom? Vamos lá. Preciso correr 2,4 km em 12 minutos e só consigo correr 2,3. Você está muito perto, praticamente já consegue. Porém, consigo correr 10 km em 60 minutos, muito bom. Tenho 46 anos, 1,70 m, peso 67 kg. Como melhorar? Cara, tá muito bom na verdade. O que você precisa melhorar? Bom, era mais interessante saber o que você está treinando, como é que são os seus treinos e tal, né? Você falou que consegue fazer 10 km em 60 minutos e tal. Mas você precisa seguir uma metodologia de treino. Não sei se você segue. Que é o quê? O que a gente precisa colocar no teu treinamento? Treinos intervalados, de alta intensidade. Que é o quê? São treinos intensos, de alta velocidade, tá? Estímulos curtos, tá? Que você vai fazer ele muito rápido e vai descansar. Eu vou dar um exemplo aqui que eu tenho 2 alunos, quer dizer, uma aluna só, que vai fazer o TAF, né? Provavelmente é essa prova que você vai fazer, né? Também, né? Que é 2,4 km. Eu acho que deve ser 2,4 também. E ela vai fazer no sábado, inclusive, essa prova. Quais treinos eu coloquei para trabalhar a velocidade deles? Eu trabalhei com 2 tipos de treinos. Estímulos muito leves, por exemplo, você já corre 10 km em 60 minutos. Pelo menos sempre vai ter na tua semana
dois treinos leves. Tipo, pode ser de 7 km, mais ou menos no mesmo ritmo, 8 km, mais ou menos no mesmo ritmo, tá bom? Tranquilo, treino leve. Só que um treino ele vai ser forte, tá? Um treino vai ser forte. Como que foi a estrutura desses treinos que eu passei para esses alunos que fazem o TAF? Por exemplo, você tem que fazer 2,4 em 12 minutos. Eu não sei exatamente quanto que dá isso, mas eu calculei o ritmo que dá isso em velocidade, em pace, tá bom? Ah, vamos lá, 2,4 em 12 minutos, vamos supor que dê 4,30 de pace, que dê 4,45 de pace, 5 de pace, vamos lá, 12 km por hora. Eu não sei exatamente, eu sou ruim de fazer conta, tá bom? Mas vamos supor que seja 5 minutos por quilômetro, 5 minutos de pace. O que eu passo para eles? Vamos lá, vamos fazer estímulos de 200 metros ali no começo do treinamento. 200 metros forte, no ritmo aí da tua prova, né? Que você tem que fazer para passar, para fazer os 2,4 em 12 minutos, tá? Fazer isso, né? Fazer 10 vezes 200 metros nessa velocidade com 1 minuto parado. Tá? Então a primeira etapa, ela tinha que conseguir fazer aquilo. Se ela não conseguisse, e é fácil, isso aí não é tão difícil, para você é fácil fazer 200 metros no ritmo da velocidade da prova, tá? Porque você já está muito perto já do teste, tá? Por 1 minuto. Isso eu faço numa semana. Se a pessoa conseguir fazer facilmente, beleza. Se ela ficou na tampa, ficou alguns estímulos de 200 metros, eu já faço na próxima semana fazer 12 de 200 metros nessa velocidade, tá? Se a pessoa fez tranquilo, o que eu faço? O que eu falo para ela fazer na próxima semana? Vai fazer, vamos lá, 8 de 400. Se multiplicar ainda 8 de 400 dá 2 de 400. Eu acho. Não, é 6 de 400. Ó, eu sou ruim de matemática, falei. 6 de 400 dá 2 de 400. Então, 6 de 400, tá? Vamos lá. 6 de 400 a pessoa vai fazer nesse ritmo, tá? No ritmo, fazer 400 metros no ritmo, vamos lá, 12 km por hora. Vamos supor que seja o ritmo da prova lá, tá bom? Tem que ser um pouco até mais rápido. E lá 1 minuto de descanso também. Se ela consegue fazer esse 6 de 400, show de bola, tá no caminho, a gente vai aumentando. Daí no próximo eu já passo 3 de 800, tá? E chegando perto da prova, ela já vai fazer estímulos de 1.000 metros, duas vezes de 1.000 metros, mais rápido do que a velocidade que ela tem que fazer na prova. Então, o caminho é esse. Ela só vai pular para a próxima etapa, né? Só vai do 200 para 400, do 400 para 800, do 800 para 1 km, quando ela já consegue fazer a velocidade correta naqueles estímulos, tá? Se não, eu não passo. Então, sempre um treino na semana vai ser assim e os outros treinos vão ser leves, porque um treino tem que ser mais forte, o outro tem que ser mais leve para o corpo recuperar. Todo treino não pode ser forte, eu não posso sempre fazer o treino na velocidade que vai ser a velocidade do teste, tá bom? Então tem uma metodologia, não sei se você conseguiu pegar o jeito, tá? Quando a pessoa ela já consegue fazer 1 km na velocidade ali, eu já peço para vamos fazer um teste, vamos ver quanto que você demora 2.400, tá? A pessoa pode aí conseguir já, ou pode não conseguir. Se não conseguir, ela vai estar muito perto, vai estar igual você que faz 2.300. Daí que começa a passar estímulos de 1.500 metros nesse ritmo, 1.500 metros. Só um estímulo, tá? 1.500, daí chego perto de 2.000 metros se a pessoa já tá ainda um mês antes da prova, assim, mais ou menos, tá? E aí ela já tá provavelmente conseguindo, ela seguindo nesse ritmo de um treino mais intenso, 2 mais leves, tá? Mas tem que fazer isso 3 treinos na semana, toda semana, para conseguir, tá bom? E claro, né, complementar aí com as outras coisas que deve ser feito no teste, provavelmente a barra, provavelmente o shuttle run, né? Tem que fazer tudo junto ali, tá? Mas tá muito perto, cara. Segue mais ou menos isso que eu falei, que, pô, essa live, se você não conseguiu anotar, essa aula vai estar gravada, tá? Aqui no Insta vai estar gravada, no Face vai estar gravada no YouTube. No Insta logo que eu iniciar vai estar gravada. Aí, cara, pega o que eu falei e tenta colocar em prática, tá bom? Se tiver dúvida, manda depois, tá bom? Manda depois, eu tentei fazer isso, era isso mesmo e tal. Me manda por mensagem. Vamos passar nessa prova. Cara, está muito perto, muito próximo mesmo. Tipo, pelo tudo que você me falou, você tá, tipo, a um passo. É só ajustar alguma coisa ali. Tipo, condicionamento você tem já. Tipo, eu tenho total certeza disso, tá? Não vai ser difícil não, é só fazer a coisa certa. Beleza? Vamos lá, perguntas. Quem tem pergunta, pode me fazer uma pergunta sobre corridas. Tem alguma
dificuldade na corrida, tem uma coisa que você precisa melhorar, tem uma coisa que você não entendeu da aula aqui da live, esse é o momento de você fazer a sua pergunta, aproveitar que essa aula, que essa live, ela está sendo agora, quem está assistindo ao vivo, é uma via de mão dupla. Eu falo, mas você tem a oportunidade de perguntar, de interagir, fazer igual o Leonardo fez a pergunta dele e, nossa, com certeza clareou muito o caminho dele ali dentro da corrida. Mesmo que você não corra, você, pô, professor, eu quero começar a correr, alguma dica, né? Mesmo, não importa o momento que você esteja, se você está aqui nessa live, você quer aprender sobre corrida, tá bom? E eu abro agora, sempre depois do assunto que eu trago para a live, hoje foi como fazer os seus primeiros 5 km, a oportunidade de você perguntar, né? E a pergunta, ela é muito importante porque é a oportunidade de você destravar algo que está travado em você, né? De uma limitação que você está tendo. Você ter a opinião de quem está há mais de 10 anos vivenciando esse ambiente de treinamento na corrida, estudando pra caramba e tal, né? Então, faça uma pergunta, tá? Para eu poder te ajudar aí a você dar um passo a mais, tá? Na corrida, nos seus objetivos. Beleza? É isso aí. Deixa eu ver quem tá na live aqui. Vou pegar quem tá na live. Leonardo, se tiver mais pergunta, manda. A Deia, o Júnior, se tiver pergunta, só mandar, vamos aproveitar, tá bom? Opa, vi aqui que tem pergunta. O Júnior, como melhorar os 10 quilômetros? Boa pergunta. Como melhorar os 10 quilômetros? Você viu? Pode perguntar de novo, Leonardo. Como melhorar os 10 quilômetros? Os 10 quilômetros é simples. Se você já faz 10 quilômetros, tá? Aí vai depender muito do quê? De como você faz 10 quilômetros, de como você chegou até lá. Você seguiu um método adequado até para chegar aos 10 quilômetros, por exemplo, uma metodologia de treino, fez treinos intervalados, treinos fartlek e tal, ou nada disso, você chegou nesses 10 quilômetros correndo por correr e já consegue e tal. Porque se você hoje faz 10 quilômetros sem seguir um método de treino, uma metodologia, a gente precisa começar a pensar nisso, tá? A pensar na mesma coisa que eu estava falando aqui para melhorar os 2.400 metros, que é o quê? Fazer um treino intervalado, tá? Que são esses treinos de 10 vezes de 200 metros forte por 1 minuto e meio caminhando ou parado, 10 vezes 400 metros muito forte, que é o quê? Você fazer estímulos muito mais rápidos do que geralmente você corre 10 km. Vamos supor que você corra 10 km para 60 minutos. Você vai fazer um estímulo de 200 metros num pace, um pace para 10 km para 60 minutos é um pace de 6 minutos por quilômetro. Você vai fazer um tiro de 200 metros para 4,40, para 4,45, para 4,50, você vai fazer muito mais rápido. Quando a pessoa não coloca estímulos rápidos no treinamento, ela não está acostumada com o corpo indo mais rápido que a velocidade que ela geralmente faz nos 10 km, tá? Então é muito importante essa pessoa colocar estímulos rápidos para o corpo aprender o que é correr mais rápido, tá bom? Para a musculatura entender, para o corpo entender essa mecânica do movimento da corrida mais rápida. Isso já ajuda, tá? Você começa a destravar o seu corpo para correr mais rápido. E não é só isso. O que mais? Esses estímulos rápidos com caminhada ou com descanso, tiros de 200 metros, 400 metros, 800 metros, 1 quilômetro, tal. O que acontece? Ele trabalha o teu sistema cardiorrespiratório de uma maneira muito forte, né? Porque você vai no seu limite, porque você vai precisar de um descanso, né? De 1 minuto e pouco para conseguir fazer de novo, tá? Você tem uma parada, um intervalo, né? Por isso que chama treino intervalado, tá? E o que faz? Faz com que você ganhe mais capacidade cardiopulmonar, faz com que você consiga ter mais condicionamento, faz com que você ganhe mais velocidade. Então é um conjunto de evolução que acontece no seu corpo, tanto muscular, tanto articular, como cardiopulmonar, tá bom? Então é muito importante fazer treinos intervalados. Porém, não é todo treino que você tem que ser treino intervalado. Para quem nunca fez, tem que ser um treino na semana, tá? E isso durante um longo tempo, fazer sempre um treino intervalado por semana. Os outros treinos podem ser leves, tá bom? Mas se você quiser melhorar os seus 10 km, não corra também só 10 km nos treinos leves. Tem que fazer um treino de 8 km, o outro pode fazer 12 km, sempre variar. O segredo é você variar treinos, variar estímulos de treinos, tá bom? Porque quando a gente sempre realiza o mesmo treino, sempre a mesma velocidade, o corpo acostuma. E o corpo acostumando, o que acontece
ele não evolui, tá? Porque o corpo ele entra, ele corre mais ou menos, faz mais ou menos isso, tipo, pra mim tá bom. O corpo ele não melhora com o mesmo estímulo, a gente sempre tem que dar um estímulo novo. Por exemplo, se você está treinando na metodologia correta e tal, cara, daqui 2, 3 semanas você já tem que ajustar as velocidades, porque você evoluiu, então você já não corre mais na velocidade de antes. Por exemplo, com os meus alunos, a cada 4 semanas eu faço um teste de 5 ou 10 quilômetros com eles, tá? E a cada 4 semanas, que a cada mês, eles evoluem, tá? Eles evoluem muito o tempo de 10 quilômetros a cada mês. Mas daí eu mudo o treino, a cada semana eu mudo, os estímulos eu mudo, eu vou mudando. Ou seja, eu vou fazendo com que eles façam o treino mais correto possível para evoluir, tá bom? E é muito baseado nos treinos intervalados, treinos fortes, nos treinos leves e na mudança de estímulos, na mudança de velocidade, na mudança de distância. Nunca um treino vai ser igual ao outro. Geralmente vai ser... raramente vai ser um igual ao outro, tá bom? Então acho que conseguiu entender como melhorar os 10 quilômetros. Claro que eu não vou conseguir te passar a receita correta, né? Porque, por exemplo, eu não consigo fazer igual eu faço aqui na live, igual eu faço com o aluno, né? Porque o aluno eu conheço, eu entrevisto, eu avalio, né? Isso demanda tempo, daí para eu prescrever uma planilha aqui de uma semana de um aluno que eu já conheço, dá uns 15 minutos eu pensando aqui. Por aluno. E olha que eu tenho bastante aluno. Então, quando é o dia de eu prescrever treino, geralmente no domingo, cara, eu fico o dia inteiro, eu fico o domingo inteiro aqui pensando treino e fazendo o treino correto para a pessoa evoluir, né? Então, não é sozinho que a gente consegue, não é fazendo o treino que a gente pensa que a gente consegue. Não, tem muita ciência atrás, tem muita coisa, né? Não é à toa que todos esses livros desta fileira aqui são sobre corrida. E mesmo lendo todos, eu ainda acho que eu não sei muito bem sobre, sabe? Eu acho que sempre tem alguma coisa para melhorar, que não tá legal e tal. Mesmo 10 anos estudando tudo isso, fazendo curso e tal. Você vê como a corrida é complexa. Tamo junto? Vamos lá, tem aqui umas 6 perguntas que o Leonardo, né, perguntou novamente. Idade atrapalha? Cara... atrapalha para quem pensa que a idade atrapalha, tá bom? Porque, igual hoje, eu tava conversando com uma aluna que vai começar lá na França a treinar, e ela tá com 38 anos. E ela fala, putz, eu tô ficando velha, não sei o que lá, acho que vai ser difícil, não. Caramba, começar com 38 anos, daqui a 10 anos ela tem 48, né? Em 6 meses ela já consegue uma evolução tão grande, que ela ainda com 38 ela vai ser uma pessoa totalmente diferente do que ela é há 6 meses atrás, sabe? Muito diferente. Consegue evoluir muito fácil. A pessoa começa com 40 anos, com 50 anos, não importa. A melhor idade para você começar é a idade que você tem, tá bom? A idade ela não atrapalha, tá? A idade não atrapalha em nada. Nada. Claro que vai depender. Pô, se você hoje tem 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, você vai querer ser um atleta olímpico, aí não rola, porque a pessoa tinha que começar desde pequena, desde criança. Mas o que você deseja? O que você quer alcançar? Tá? Eu tenho quase certeza que o que você quer alcançar, a tua idade não atrapalha não. Tá? Começa a se perguntar como é possível você alcançar o que você quer com a corrida. Né? Por exemplo, você quer lá o teu teste lá, né? Não sei se tinha me falado a tua idade aqui no comentário. Acho que não, né? Mas... começa a encontrar possibilidades de como conseguir. Não começa a pensar nas coisas que podem atrapalhar. Por exemplo, eu recebi uma pergunta ontem. Quem viu meus stories ontem, a pessoa colocou: por que é mais fácil para uns e mais difícil para outros? Cara, a pergunta dela responde. Quando uma pessoa começa a se perguntar: por que parece que aquela pessoa corre tão fácil, ela evolui tão mais fácil e eu demoro tanto? Cara, a pessoa já está desanimando. A pessoa já está encontrando desculpa. Ela está já colocando que para os outros é fácil, correr, né? Para certas pessoas que ela está olhando, e para ela não é. Ela já coloca uma crença limitadora, ela já coloca com que para ela é difícil. E ela colocando que para ela é difícil, ela já colocou
um saco de cimento 50 quilos nas costas dela. Para ela daí sempre vai ser difícil, porque ela acha que para os outros é mais fácil. Mas na verdade não é. Para ela é tão fácil quanto para os outros, tá? Só que ela não pode ficar se comparando para os outros. Ela tem que ir em busca do que ela deseja. E é muito possível. Ela tem que começar a procurar soluções. Procurar o que fazer para alcançar aquilo que ela deseja. E tem jeito sim. Vai depender muito do que ela quer alcançar na corrida, né? Se quer ficar mais rápida, né, na questão de pace, tem jeito sim. Ah, mas eu treino, tem um treinador, tu tá treinando errado. Ou tá com esses pensamentos aqui, ó, na cabeça, que não tá deixando evoluir. Tem muita gente que, ó, é a cabeça que não deixa evoluir, tá? Porque eu conheço tanta gente que, nossa, tinha tudo para nunca correr e corre tão bem, sabe? Eu dou treino para ultramaratonistas, são pessoas que correm corridas de mais de 50 quilômetros. E eu peguei alunos que começaram, que não aguentavam fazer 1 quilômetro. 2 anos depois estavam fazendo provas de 100 quilômetros no meio das trilhas, sabe? Dia inteiro correndo, sem parar de correr. Essa pessoa acreditou, ela enxergou e ela não teve muita coisa colocando na cabeça dela que não ia dar certo. Ela achou que ia dar certo e isso funciona, tá bom? Isso funciona. Vou acreditar. Foi o primeiro passo que eu falei hoje dos 5 km. Beleza? Vamos ler mais comentários aqui. Deixa eu só tirar aqui, beleza? A Deia mandou ali, tem maneira correta para respirar? Sim, tem maneira correta, é a maneira que você está respirando agora, tá? Realmente, respirar, não tem maneira errada para respirar, tá? Por quê? Respirar é natural. A primeira coisa que você fez na sua vida, quando você saiu da barriga da sua mãe, você respirou, né? Porque você chorou, o choro é o respirar. É quando abriu ali o momento da respiração da vida. E a última coisa que você vai fazer na sua vida vai ser um respiro, né? Vai ser a respiração. A respiração ela é automática. A respiração é um reflexo automático do corpo, tá? Então, quando você corre, o que acontece? Por que muitas vezes a gente fica ofegante? Por que muitas vezes falta fôlego? Quem faz a pergunta da maneira correta para respirar é porque sentiu alguma dificuldade na respiração na hora de correr? E por que acontece isso? Para a gente conseguir se movimentar, principalmente para conseguir correr, a gente utiliza oxigênio como fonte de energia, ou seja, ele vai metabolizar a gordura ali dentro do nosso corpo, tá? E vai transformar isso em energia e a gente consegue correr. Tá bom? Então a gente precisa de oxigênio. Se a gente não respirar, a gente não consegue correr. Tenta correr sem respirar. Você não consegue se você travar a sua respiração. Naturalmente, quando você corre, você respira, porque quanto mais energia você gasta, mais ar você vai buscar. Tá? Mais ar você respira, de maneira automática, você não precisa pensar para isso. Mas quando você começa a ter dificuldade em respirar, começa a ter falta de fôlego, é o quê? É que você está produzindo mais energia do que o teu corpo aguenta, do que o teu corpo está preparado para aquele momento. Ou seja, você está correndo mais rápido do que deveria naquele momento, tá bom? O problema não é a respiração, o problema é a intensidade do seu exercício naquele momento, tá? E o que fazer para corrigir? É você treinar da maneira correta para aquele momento, para o teu nível de condicionamento. E qual que é a maneira correta para esse momento? É um treinamento mais leve. Se você está correndo mais de uma velocidade tal, X, você tem que correr mais devagar. Professor, mas eu estou correndo devagar e está difícil de respirar. Você deve colocar caminhadas no meio da sua corrida. Por exemplo, corre 2 minutos, caminha 1 minuto para recuperar o corpo, para ele não chegar nesse estado da respiração, ficar ofegante. Depois, 2 minutos, 1 minuto. E é assim que você vai conseguir evoluir. Se você pegar o início dessa live, eu expliquei exatamente como é esse processo de evolução, tá bom? É dessa maneira que você evolui. Mas eu já estou caminhando no meio da corrida e mesmo assim falta ar. Você tem que caminhar durante mais tempo e correr durante menos tempo, tá bom? Se correndo 2 minutos, caminhando 1 minuto, tá difícil de respirar, começa a correr 1 minuto de maneira leve e caminha 2 minutos, vai ser mais fácil, tá? Então a intenção é, antes de você alcançar os seus primeiros 5 km, antes de você correr bem, todo treino ele tem que ser leve, tem que ser um treino fácil de concluir. Não que seja fácil, mas que não tenha essas dificuldades de respiração. Porque quando você tem dificuldade em respirar, quando você tem muito cansaço num treino, tá errado. Tá errado. Se não for um treino de propósito, que você está seguindo uma metodologia de treino e você já corre mais que 5 km, já corre bem, aí tem treinos que realmente devem ser difíceis, iguais os exemplos que eu dei, né, dos treinos de estímulos ali de 200 metros e tal, para melhorar ali o 10 km e o 2.400, porque a pessoa ela já tem certo condicionamento, ela já está preparada para fazer treinos mais difíceis.
Agora, não, você tem que se colocar no lugar, pera, o treino tem que fazer mais fácil, tá? Eu tenho que exigir menos de mim, porque quanto mais você treina com dificuldade para respirar, mais você tem dificuldade em evoluir, tá bom? Você está cobrando demais o seu corpo, mesmo sem saber, muita gente não sabe disso, eu não sabia disso quando comecei a correr, mas eu aprendi que existe uma maneira correta, tá bom? Então, não sei se você conseguiu pegar a ideia, mas deixa o seu treino mais fácil. E a partir daí vai começar a evoluir, vai começar a correr mais e tal, mas tem que ter um processo de evolução, tá bom? Para você conseguir não ter essas dificuldades, para conseguir alcançar algum resultado, tá? A Joana mandou ali uma pergunta, obrigado pela pergunta, Joana. Antes de ler a pergunta, eu vou tomar uma aguinha. Tenho 58, não sou a melhor, mas corro. Ótimo, que bom. Como faço para melhorar minha respiração? Joana, acabei de responder. Conseguiu entender? Conseguiu entender a minha resposta? Tá? Se não conseguiu entender, pergunta ali de novo, tá bom? O Leonardo colocou ali, impressionante, show de bola. A Cris, muito obrigado. Porque então eu não sinto muito cansaço, mas preciso parar ou diminuir porque não consigo respirar. Porque então eu não sinto muito cansaço, mas preciso parar ou diminuir porque não consigo respirar. Você está cansada quando você não consegue respirar, você está cansada. Está difícil de respirar, isso é cansaço, tá? O corpo não está preparado para esse nível de exercício, tá? Você precisa diminuir, você precisa fazer com que o exercício seja mais tranquilo para você. É exatamente a explicação que eu acabei de dar, tá bom, Cris? Porque quando você precisa parar ou diminuir porque não consegue respirar, o teu corpo está colocando muito oxigênio para dentro, você está correndo mais rápido do que deveria. E isso não faz você evoluir, tá? Isso não faz você evoluir, só depois que você já tem já é de um nível intermediário na corrida, já, sabe? Então, você deve o quê? Diminuir, você deve treinar um pouco mais fácil, porque não se corre com dificuldade em respirar, sabe? Não é para correr e ter que parar para tomar fôlego. Quando não consegue respirar, tá errado. Tá errado e tem que corrigir isso, tá bom? E o problema não é a respiração, é a intensidade do seu treino. O treino está mais difícil do que deveria, tá bom? Coloquem isso na cabeça, tá? Não treinem igual vocês estão treinando agora. Diminua o ritmo. Dê 2 passos atrás para conseguir dar 10 passos para frente, tá? Porque aqui, quando fica esbarrando no cansaço, você só bate. Sabe a mosca que ia sair da janela e ficar batendo no vidro? Pá, 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 pá. É a mesma coisa, tá? E daí ela tem que ir para trás, daí ela enxerga, opa, tem um buraco ali, daí sai. Então o que você tem que fazer? Provavelmente agora é esse momento que você está indo para trás, está enxergando o caminho correto, opa, esse é o caminho correto, deixa eu seguir, tá bom? Para de bater no vidro, tá? Porque machuca, de verdade, tanto a mosca quanto quem fica, sabe, quem fica tentando, sempre tendo dificuldade, tá bom? Vamos lá, deixa eu ver aqui. A Janete, cheguei atrasada, mas cheguei, boa noite, que bom que você chegou. Adélia, obrigado pelo esclarecimento, tamo junto, tem uma pergunta aqui. Da Janete. Qual a melhor zona para correr? Qual o VO2 mais confortável? Deixa eu te falar uma coisa, Janete, que pode te decepcionar essa resposta. Não existe melhor zona para correr, não existe VO2 mais confortável. Primeiro, VO2 é uma medida que mede a sua capacidade pulmonar. Então, você tem um VO2, eu tenho um VO2, todo mundo tem um VO2. E claro, o VO2, quanto mais alto, melhor. VO2 por quê? Porque ele mede a tua capacidade cardiopulmonar, né? Cardiopulmonar, o teu condicionamento. Quanto mais condicionado o teu VO2 vai ser maior, tá bom? Então é isso, o VO2 significa, é uma unidade de medida, tá? Por exemplo, é tipo peso. Se eu tenho 80 quilos e para correr melhor, eu sei que eu tenho que ser mais magro, eu tenho que trabalhar para isso. Agora, eu sei que para correr melhor eu tenho que ter um VO2 maior, eu tenho que trabalhar para isso, sabe? Quanto maior VO2, melhor, tá bom?
E a zona depende muito, tá? Existem várias zonas, mas não existe nenhuma melhor para correr. Existe uma zona super leve, tá? Existem vários nomes que a gente dá para zona. A zona mais aeróbia, que é onde você gasta mais o metabolismo da gordura. Tem a zona anaeróbia, que é onde você corre muito rápido, que vai gastar mais a parte da glicose, né, do seu corpo, né? Na corrida de rua, a gente utiliza a zona aeróbia, a zona mais fácil, né? Ou a zona amarela, tem quem faz por cor, né? Da verde para amarela, né? Quando tá mais difícil, começa a ir para a zona laranja, né? Para a zona vermelha. E assim, a pessoa, para correr, ela tem que correr numa zona aeróbia, onde que ela tá gastando, tá utilizando o metabolismo da gordura, né? Tá usando o metabolismo aeróbio para correr. Mas isso não é uma coisa que a gente não tem que se preocupar. Isso, tipo, como que eu posso dizer? Isso é para quem está muito avançado, vai fazer diferença. Tipo, para quem está correndo muito bem, vai fazer diferença. É realmente uma informação, tipo, totalmente irrelevante para quem é amador, para quem é iniciante. Amador eu falo que não é profissional, não é uma pessoa muito, sabe? Então não é sabe, existe isso na corrida, a gente se preocupa com muita coisa que não precisa. Ah, tem gente que fala cadência de corrida. Cara, esquece. Muita gente pensa muita coisa. Tipo, pra quem tá começando a correr, tipo, já começa a falar pace. Eu quase nem falo pace nas minhas lives, porque o meu intuito é trabalhar muito com quem tá começando. Então tem muitas informações que não são necessárias naquele momento. Então a gente tem que cuidar com isso. E a gente tem que cuidar muito com quem a gente escuta na corrida, com quem a gente segue, né? Eu vou falar a verdade. Eu odeio seguir um monte de professor de corrida, eu odeio seguir um monte de influencer de corrida que eles, sabe, eles colocam tanta informação que não tem lógica, sabe? Eles começam, tipo, tem as pessoas que falam muito de tênis, porque esse tênis é melhor, porque daí lançou um tênis novo, esse tênis vai fazer correr mais rápido e tal. Eu falo, meu Deus do céu, se essa pessoa realmente fosse um profissional corresse rápido, realmente o tênis ia fazer diferença. Mas não faz diferença nenhuma, sabe? E o que faz com que... O que isso resulta? As pessoas que têm muita influência, que a gente acaba seguindo, a gente começa a acreditar nelas, né? E muita gente fala de tênis, de equipamento, daí com a VO2 e não sei o que lá e tal, mas... Pera, no momento que a gente tá agora, o que é importante, né? E a gente às vezes fica se preocupando muito com coisas que, sabe, não precisam. Tipo... que não deve ser... Não precisa se preocupar. Ai. Vamos lá. A Joana ali. Acho que eu quero sua ajuda. Eu tô contigo, Joana. Vamos trabalhar junto. Quero a sua assessoria. Ô, Joana, vamos conversar depois da live. Manda mensagem, tá? Pra gente tá trocando uma ideia aí, pra eu te explicar como é que funciona, tá bom? Deixa eu lá, só pra quem... mas assim, o que eu tenho 3 tipos, né, de ajudar as pessoas, 3 maneiras de assessorar os alunos, né, 3 maneiras. Eu tenho a mentoria de corrida que, nossa, é completa. Eu não ajudo só na corrida, ajudo no fortalecimento, dou suporte nessa questão. Não sou só eu, tem a minha equipe, tem a parte que dá suporte de nutrição, a parte que dá, sabe, eu te indico tudo que você deve fazer, acompanho cada treino. Essa mentoria, ela é o meu serviço mais top, então, e ela tem um custo de R$5.000 por semestre. Ela é para quem realmente quer evoluir. Mas, não tenho todo esse dinheiro, meu Deus, coisa de louco. O que eu tenho? Eu tenho um acompanhamento individual, tá? O que é o acompanhamento individual? É que eu passo semana a semana os seus treinos, as planilhas, tipo assessoria de corrida mesmo, tá? Isso custa R$197 por mês, tá? Eu faço essa assessoria, toda semana eu estou em contato e tal. Mas também é muito caro, não tenho esse dinheiro e tal. Eu tenho o programa Corra Inteligente, que é super acessível, tá? Só que ele tá com as vagas encerradas, tá bom? Ele não tá com as vagas abertas agora. Eu vou abrir as vagas do Corra Inteligente no dia 16 de novembro, tá? E as primeiras vagas terão um valor de R$497 por um ano, ou seja, são menos de R$50 por mês para treinar comigo. Mas daí é só no dia 16 de novembro que eu vou abrir as vagas para o Corra Inteligente, tá bom? No Corra Inteligente você vai ter todos os treinos que você deve fazer para quem quer iniciar na corrida, para quem quer fazer os primeiros 5 km, para
quem quer correr 10 km, para quem quer correr 21 km, para quem quer correr 42 km. Não é para quem quer correr mais do que isso, não é para quem corre em trilha, não. É só para quem quer começar a correr, quer fazer primeiro 5 km, quer correr 10 km, quer melhorar, né? Quer correr 21, quer correr 42, tá bom? E por menos de R$50 por mês vale muito a pena, tá bom? Mas eu só abro esse programa no dia 16 de novembro, tá bom? Mas daí a gente conversa. A Janete quase que entrou no Corre Inteligente, né, Janete? Obrigado pela explicação. Vou correr com assessoria. Vamos lá, no dia 16 de novembro vamos junto, tá bom? Vamos lá. E é isso, temos mais perguntas? Acho que não tem, deixa eu ver aqui. Tá aqui, acho que eu perguntei, acho que eu respondi todas, né? Se tiver mais pergunta, manda agora. Senão a gente encerra, tá bom? Vamos lá, mas muito legal a participação de vocês aqui, tá? Perguntas muito boas, e não tem pergunta boba, tem que fazer pergunta mesmo, tem que entender melhor, aproveitar esse momento que a gente está conversando praticamente, você pode escrever aqui, eu te respondo, e olha, tem pouca gente ao vivo, então você consegue ter uma resposta com muita qualidade, né? Se tivesse milhões de perguntas aqui, eu não conseguiria responder todo mundo. Mas você tem a oportunidade de fazer a sua pergunta aí tranquilamente, conseguir responder, então, muito bom. Eu agradeço muito por mandarem perguntas, por participarem. E, mais uma vez eu falo, apliquem esse conhecimento, tá? Aplica o conhecimento que eu estou falando aqui. Se você assistiu e não aplicar, não vai adiantar nada. Tem que aplicar o que vocês aprenderam. Você que pegou a live mais pro fim, assiste, ela vai ficar gravada. Terminando ela já vai ficar disponível ali no Instagram, tá bom? Mas assiste. Leonardo, valeu você, cara. Tamo junto. Obrigado a você aí pela participação. E vamos passar nessa prova, tá? Vamos passar. Conta comigo aí, que é só alguns ajustes, cara. Então, se precisar de qualquer coisa, segue o que eu te falei, tá bom? Se precisar de qualquer suporte, de qualquer dica, me manda mensagem, tá? Ou pergunta sempre na caixinha de perguntas que eu abro no Instagram. Todos os dias eu abro uma caixinha de perguntas e eu vou responder ali nos stories, tá bom? Então é isso, eu agradeço demais novamente a presença de vocês. Tenha uma ótima noite aí de quarta-feira, né? E sexta-feira eu vou fazer outra live. Eu vou fazer uma live sobre crenças limitantes, sobre por que muita gente acha que não consegue, por que as pessoas acham que para os outros é fácil e para mim é difícil, por que as pessoas acreditam que para elas aquilo não vai acontecer. Eu vou explicar o que? Eu vou falar como que a gente se limita, ou o ambiente nos limita, e como fazer que a gente acredite e faça realmente acontecer. Tá bom? Então, sexta-feira a gente vai ter essa live aí. Beleza? 19 horas também. Tá bom? Tamo junto no Instagram. E é isso aí. Agradeço o presente de vocês. Tamo junto. Obrigado pela participação e até mais. Tchau, tchau. Como é que eu encerro aqui? Aqui.